Livro de Jonas, capítulo 1, versículos 12, 13, 14 e 15. Vamos lá? Então lhes respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. No entanto, aqueles homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não puderam, porque o mar se ia enfurecendo mais e mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: rogamos-te agora, ó Senhor, que não pereçamos pela vida deste homem, e nem ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E tomaram a Jonas e o jogaram ao mar, e o mar se aquietou ao seu furor imediatamente. Amém? Amados, nós estamos diante de uma passagem que data de mais ou menos 850 anos antes de Cristo, tá? Essa passagem, ela estava ali mais ou menos nos dias de Reis, tanto que a primeira vez que se ouve falar de Jonas na Bíblia é em 2 Reis 14, 25. Jonas ficou mais conhecido por aquilo que ele deixou de fazer do que propriamente dito por aquilo que ele fez. Jonas era um dos profetas mais potentes, mais preparados, com maior intimidade com Deus à sua época. Tanto que, depois da morte do rei Salomão, Israel se dividiu, os reinos dividiram-se em norte e sul, e nunca mais Israel conseguiu uma unidade. Mas, através da vida de Jonas, conforme o versículo que eu citei em 2 Reis 14, 25, houve uma profecia que Israel seria reconstituído, as muralhas em volta de Israel seriam retomadas e haveria grande prosperidade ali dentro de Israel, num dos momentos de maior dificuldade da vida desse país, que é o Israel, que é o país de Israel, a nação de Israel, que é o tão querido amado do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos o quão íntimo de Deus Jonas era. Por quê? Porque no momento de dificuldade o Senhor cumpriu uma profecia que ia totalmente ao contrário daquilo que se via nos dias. E Israel prosperou, e o reinado de Jeroboão II, que era o rei da época, foi aquele intermediário onde as coisas estavam distantes da vontade de Deus, mas estavam mais perto da vontade das pessoas. E foi aí que ele mandou Jonas profetizar que seriam reconstituídos os muros em volta de Israel, porque Israel havia sido tomado pelos assírios. Amém? Quantos entendem? Porém, Jonas era um servo do Senhor de forma tão potente, de forma tão querida, que após isso foi-se gerado um livro para ele somente contar uma experiência que ele teve com Deus na sua vida. Esse livro de Jonas, meu amado, de apenas 4 capítulos, foi contestado por muitos teólogos depois, mas tudo aquilo que o Senhor Deus faz em nossa vida há uma confirmação. Então Jesus Cristo mesmo se encarregou de dizer na sua passagem aqui na terra e fez uma comparação entre ele e Jonas que eu vou citar um pouquinho mais para frente. Amém? Então eu quero trazer a você o que aconteceu nesse texto. Jonas recebeu uma ordem do Senhor. O Senhor chegou em Jonas e falou assim: Jonas, é o seguinte, eu preciso que você vá até a cidade de Nínive e leve uma mensagem àquele povo, dizendo que a malícia do coração deles subiu até a mim. Ponto. Jesus só falou isso. Mas Jonas se irou contra essa palavra, contra essa ordem do Senhor, e tomou um caminho totalmente contrário. Ele desceu até o litoral. Ao invés de ir para a direita, Jonas foi para a esquerda. Na palavra fala que ele pagou pela sua passagem, entrou numa embarcação e foi sentido Nínive. Perdão, no sentido de Tarsis. Era para ele ir sentido Nínive e ele foi sentido Tarsis. Tarsis está na costa sul do que hoje é a Espanha. E Nínive está totalmente ao contrário dessa direção. E o que mais me chama a atenção aqui, meu querido, é que nessa época Jonas tinha uma grande intimidade com Deus. E quando Deus mandou Jonas fazer algo, ele se revoltou contra o Senhor. Mas vejamos, Nínive é a capital, na época era a capital dos assírios. E os assírios eram o povo inimigo dos judeus. Então é a mesma coisa que o Senhor chegar em você hoje e falar assim: olha, Heber, eu preciso que você vista a camisa do Brasil e vai lá na torcida da Argentina e fala que eles vão morrer. Se não, eles vão morrer. Através da sua vida eu quero salvar eles. Jonas não recebeu muito bem essa mensagem. Ele deve ter imaginado: puxa, mas com que credibilidade eu vou falar isso? No coração de Jonas estava queimando um ódio por aquele povo, porque era o povo que dominava aquela região de Israel, era o povo que dominava o povo de Israel.
Era o povo na qual eles queriam se libertar. E através da palavra do próprio Jonas, eles construíram um muro em volta de novo de Israel, foi se constituído. E agora, aquele povo que eles demoraram tanto tempo para se desvincular, Deus manda ele ir até lá para dizer uma palavra para salvar aquela nação. É compreensível, porém é estranho, porque aqueles que são chamados do Senhor sabem que muito mais valioso do que qualquer coisa é salvar a vida, principalmente dos seus inimigos, porque quando você chega perto de um amigo seu, você dá um presente, você dá alguma coisa para aquelas pessoas que você gosta, é fácil. Agora é difícil você alimentar alguém que você não gosta. É difícil você alimentar alguém que só tem te feito mal. E Jonas sentiu essa dificuldade. Então, ele comprou a passagem e entrou no barquinho. E o barco tinha um sentido diferente daquele na qual Deus mandou Jonas ir. E eu quero perguntar para você nessa noite, meu querido, qual é o barco que você tem entrado para seguir a sua vida? O barco que vai sentido onde Deus mandou você ir? Ou o barco que está indo totalmente ao contrário dessa direção? E é uma coisa de se pensar, por quê? Porque Jonas queria fugir, a palavra do Senhor fala que Jonas queria fugir da presença do Senhor. E muitas vezes nós estamos em intimidade com Deus, fizemos uma campanha ao longo desse ano de intimidade com Deus, e nos fixamos nisso de uma forma tão grande que a gente fala, bom, para onde eu for, Deus vai me abençoar. E não é bem assim. Não é bem assim, porque na palavra do Senhor fala que Jonas fugiu da presença do Senhor. E às vezes a gente acha que Deus está com a gente porque a gente é uma pessoa boa, e a presença do Senhor naquele momento estava lá em Nínive, que era um lugar ruim. Por quê? Porque ele estava esperando Jonas para fazer a obra naquele lugar. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor tem uma obra grande para realizar através da sua vida. Não fuja dessa responsabilidade, porque Ele trouxe até você essa responsabilidade, porque Ele confia no seu potencial. Ele sabe quem é você, por isso que Ele pediu para você fazer isso por Ele. E na palavra do Senhor fala que Jonas não ficou ali no convés, que geralmente é onde a gente fica. Quem já andou de barco sabe que você tem um convés, que você consegue ver toda a paisagem, você consegue conversar, ter um contato com as outras pessoas. Jonas, ele foi para o porão se esconder e dormiu. E durante a navegação, houve grande tempestade. E agora eu quero fazer um paralelo, eu quero abrir um parênteses aqui da vida de Jonas e vou abrir um parênteses sobre a embarcação, porque a embarcação remete às nossas vidas. E às vezes a nossa vida tem uma grande tempestade, assim como aconteceu nesse barco. Por quê? Porque o barco está indo contra a vontade do Senhor e está levando coisas que ali dentro não estão guardadas ao coração do Senhor Deus. Quantos me entendem? Amém? Então, o barco foi sentido Tarsis. E Jonas estava lá e veio uma grande tempestade. E aquele capitão daquele navio era uma pessoa que certamente fazia aquele trajeto durante muito tempo. Conhecia muito bem a tempestade, conhecia muito bem como sair da tempestade, conhecia muito bem o que fazer para continuar remando no sentido que ele gostaria de chegar, no destino que ele gostaria de chegar, mesmo em meio a tantas dificuldades. Mas aquela vez estava diferente, tinha algo que estava tomando a paciência, a calmaria daquele lugar, e era algo que já tinha fugido do controle deles. E então eles se desesperaram e o capitão deu ordem à tripulação que cada um orasse ao seu Deus para ver o que poderia acontecer. Aquela época era uma época muito politeísta, meus amados. Cada um tinha uma crença. Ninguém duvidava do Deus de ninguém. Mas é o seguinte, o meu Deus é o melhor, estamos numa provação. Ora para o seu Deus aí também, vamos ver se ele nos ajuda. E o único que poderia fazer alguma coisa ali era Jonas. Por quê? Porque Jonas era servo do Deus Altíssimo. Jonas era servo do Deus Altíssimo. E o que ele estava fazendo? Dormindo. Jonas estava dormindo em meio à tempestade. E aí eu pergunto, poxa, mesmo fugindo da presença do Senhor, Jonas devia ter uma fé absurda. Por quê? Porque ele estava muito tranquilo, e ele sabia que tudo ia se resolver, ou ele já estava numa depressão sem fim. Ele já sabia, puxa, eu estou fugindo da presença do Senhor, estou fazendo as coisas erradas, pô, eu mereço mesmo, eu mereço. E meu amado, eu quero dizer para você que o Senhor não chamou você para viver em meio à tempestade, não se conforme vivendo na tempestade. O Senhor chamou você para fazer a obra dele. Se você está indo no caminho contrário, hoje é dia de você descer do barco e pegar o barco na direção correta, porque Deus vai te levar aonde Ele te prometeu para você ser abençoado. Na terra em que Ele te disse, você vai ser abençoado. E aquela tripulação ia todo mundo orando para cada um dos seus deuses ali, e nada ia acontecendo. E então resolveram jogar algumas
cargas fora. Por quê? Porque o barco com a carga fica pesado, e quanto mais pesado fica, mais probabilidade dele afundar. Mesmo que não tenha água, porque se ele está pesado, é mais fácil de entrar onda, de entrar água dentro do barco, e aí sim ele afunda, pelo peso da água. Então eles foram jogando fora. Eu imagino que eles tinham jogado fora coisas importantes. Eu imagino que eles tinham jogado fora mantimentos, cobertas, roupas, enfim, coisas que seriam de grande utilidade. Até que o capitão do navio entrou no porão e falou: não é possível, eu preciso dispensar mais alguma coisa aqui, porque senão a gente vai virar esse barco. E aí ele encontrou o Jonas lá dormindo. E eu quero dizer para você, meu amado, pense na sua vida como se fosse um barco. Alguma coisa na sua vida hoje está sendo o grande responsável pela tempestade que a gente tem atravessado. Porque você faz tantas vezes a mesma coisa e nunca teve problema, só que dessa vez você não está conseguindo controlar a tempestade. E o Senhor manda dizer que aquilo que você tem tirado da sua vida são coisas importantes que Ele mesmo colocou para o seu mantimento. E às vezes eles jogaram coisas fora que não precisavam. E ele teve um prejuízo com isso, por quê? Porque naquela época, o barco era um meio de transporte, o único meio de transporte capaz de unir distâncias separadas por água, por mar. Então os donos de embarcação recebiam um dinheiro para levar uma carga até outro lugar. Certamente, ele deve ter jogado fora carga que ele recebeu um dinheiro para levar até lá. Então ele ia ter que fazer a restituição do valor da carga quando ele chegasse lá. E às vezes a gente está tomando prejuízo na nossa vida, tirando coisas que Deus colocou no nosso caminho. Só que aquilo que a gente tinha que tirar está lá. E digo uma coisa para você, meu amado. As nossas vidas sempre tem um Jonas. A nossa vida sempre tem um Jonas. Sempre tem um algo que é o responsável por aquilo que a gente está passando. Mesmo que a gente não consiga identificar. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, se você ainda não identificou o seu Jonas, você está no lugar certo, porque hoje o Senhor Deus vai te mostrar o seu Jonas para você lançar ele fora da sua vida. Agora, se você sabe qual é o seu Jonas e você não quer tirar, é melhor você não saber quem era. Era melhor você não ter sabido. E às vezes o Jonas não é um algo grande, não é uma pessoa. Às vezes é um algo nosso, intrínseco, que vem de dentro para fora. Que muitas pessoas olham assim para a gente e não reconhecem, não conseguem ver, mas é um algo que te afasta da presença do Senhor, te afasta do propósito inicial do Senhor na sua vida. Igual o pastor Márcio falou hoje na palavra de abertura. Deus tem um plano que Ele mesmo traçou para a nossa vida. Se você não segue o plano que Deus traçou para a sua vida, você está indo contra a vontade de Deus. E geralmente isso não é causado por nós, porque nós somos feitos para ser mais do que vencedores, meus amados. Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós somos chamados para servir aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o plano dele para nós é de luz. Só que alguma coisa em nossas vidas nos afastam da presença do Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, tem um Jonas no seu barco? Então vamos tirar, Miriam, em nome de Jesus. Se você sabe quem é o Jonas que está no seu barco, tira ele. Tira ele. Porque é isso que está te afastando da presença do Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor tem uma palavra de bênção na sua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor tem um projeto na sua vida de prosperidade, de bênção, de alegria. E se hoje você está vivendo em meio a uma tempestade, é o dia de jogar o Jonas fora. É o dia de tirar o Jonas da sua vida. É difícil? Sim, é muito difícil. Nunca vai ser fácil. E geralmente é uma coisa que a gente gosta. O capitão do navio tinha uma responsabilidade sobre a vida de todo mundo que está ali. E se tem uma coisa que para um capitão de navio é ruim, é ele sair de um lugar com um número X de pessoas no barco e chegar no outro com um número menor do que ele saiu. Isso para eles é tido como derrota. Por quê? Porque certamente essa pessoa se perdeu no mar. Então aquele capitão não queria abrir mão da vida de Jonas. Tanto que, quando ele identificou Jonas, ele falou: olha, o que você está fazendo? Acorda. Na minha tradução, não sei na de vocês, mas na minha tradução ainda fala assim: o que fazes, dorminhoco? Ele tomou um chacoalhão do capitão do navio. O que fazes, dorminhoco? Ora ao teu Deus para que nos livre dessa tempestade.
E Jonas acordou, foi para o convés e orou para Deus e nada mudava. Porque enquanto todo mundo orava para o seu Deus, Jonas pediu, clamou ao Senhor. E nada mudava. Chegou ao ponto que as pessoas que estavam no barco sabiam que iam morrer. Então o que eles fizeram? Lançaram sorte para descobrir aonde estava o problema. E adivinha onde caiu a sorte? Em Jonas. A sorte foi lançada e caiu sobre Jonas. Significa que o erro estava com ele. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, o Senhor Deus já te mostrou algumas vezes qual é o seu Jonas. Só que ele não pode jogar ele fora do seu barco. Porque se tem uma coisa que a gente pensa, e é totalmente errada, é que Deus é o capitão do nosso barco. E não. Deus não é o capitão do nosso barco. Deus é o dono, é o Senhor de toda a terra, mas o seu barco é dirigido por você. Isso se chama livre-arbítrio. Você coloca dentro do seu barco quem você quer, porque você quer. Deus te dá as diretrizes. Tem aqui um manual de embarcação. Todos nós temos o nosso manual de embarcação. Mas é você que dirige o seu barco. E então o capitão chegou em Jonas e falou, bom, se está sobre ti, o que acontece? E Jonas falou, essa tempestade no seu barco é culpa minha. Se você me jogar no mar, isso tudo vai acabar para você. E o capitão falou, como assim? Eu vou te jogar no mar, eu vou ter que abrir mão de você, eu vou ter que tirar você do meu barco, eu vou ter que tirar você da minha vida, eu vou ter que tirar você do meu caminho, Jonas. Não. Então, na palavra fala, a gente leu aqui, que eles tentaram remar ainda contra, para tentar voltar para a margem. Bom, já sabemos que o problema é ele já pediu para sair do barco. Então vamos tentar manter ele aqui no barco para ver se a gente regride. Meu amado, o Senhor está falando para você, não regrida na sua vida. Siga o caminho que Deus mandou você seguir. Não volte atrás, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Ele te mandou seguir esse caminho, então siga. Se tem um Jonas no seu barco, tire o Jonas do seu barco. E viram que o barco estava prestes a se quebrar no meio. Tamanha era a tempestade. Então não tinha outra coisa. Eles jogaram Jonas no mar. E a palavra do Senhor fala que depois que jogou Jonas no mar, depois de 2 semanas parou a tempestade, não é isso? Não é isso? Depois de 2 dias, é isso? Não? A palavra do Senhor fala que imediatamente cessou a tempestade. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor veio para cessar a tempestade da sua vida hoje. Hoje a tempestade na sua vida vai cessar. Deus vai reagir à sua atitude de tirar o Jonas do seu barco. Eu imagino, fala assim, o capitão olhando para Jonas falando assim, e aí, Jonas, tanto barco para você entrar, você vai escolher logo o meu? Tantas embarcações indo para tantos outros lugares, e você vai escolher o meu barco? Isso eu estou conjecturando. E eu imagino Jonas respondendo para ele assim, eu entrei no seu barco porque foi fácil, foi barato entrar aqui. E às vezes a gente precisa ser um pouco mais seletivo, e ser seletivo não é ser chato, mas a gente precisa ser seletivo. Jesus Cristo teve 12 que andaram com ele. Desses 12, quantos eram amigos dele? 3. E dos 12 ainda um traiu. Então às vezes a gente vê aquela pessoa rodeada de gente. Certamente ali no meio tem um Jonas, que Deus está querendo tirar da sua vida. Certamente. E eu falo para você, meus amados, que da mesma forma que a bênção é contagiosa, a maldição que está sobre a vida de alguém que está com você também é contagiosa. A palavra do Senhor fala que Jacó era tão abençoado que o seu sogro Jeroboão não deixava ele ir embora porque sabia que a bênção estava sobre Jacó. E Jacó era abençoado. Então a bênção é contagiosa. Então se você tem alguém aí que você sabe que é uma pessoa abençoada, faz igual o Márcio, ó, abraça, não deixe ir embora, segura, porque a bênção que está com a pessoa vai te atingir também. Amém? E se você é uma pessoa abençoada, eu profetizo sobre a sua vida que você vai espalhar bênção por onde você for, meu amado. Porque o Senhor te chamou para levar bênção na vida das pessoas aonde você for. Só que a maldição também é pegajosa.
Então, às vezes, você está direitinho na sua vida, o seu barquinho está legalzinho, você fez a manutenção, você tem boas coisas lá dentro, tem mantimento, só que tem um Jonas amaldiçoado lá no seu barquinho. E por conta disso, a tempestade na sua vida está fora de controle. Eu te convido a pensar consigo mesmo, quem é o Jonas do seu barco? O que é o Jonas do seu barco? E às vezes não é uma pessoa. Pode ser, mas às vezes não é. Às vezes é uma coisa. Por exemplo, tem gente que é hipertenso e faz tudo aquilo que ataca a hipertensão. Tem gente que é diabético e parece uma formiga. Não para de comer doce. É o Jonas. E o Jonas na nossa vida não é fácil de identificar na maioria das vezes, porque acontece igual aconteceu nessa passagem. Ele está lá escondidinho, quietinho, dormindo. Aí você olha e você fala, não é esse aqui não. Esse aqui não está fazendo mal para ninguém. É difícil de identificar. É algo silencioso dentro da gente. É algo que às vezes nos prejudica e a gente nem imagina. E se você não sabe quem é o Jonas da sua vida, o Senhor Deus vai mostrar para você nessa noite. Amém? Então, fechando parênteses aqui, Jonas foi jogado ao mar. E a partir do momento que ele foi jogado ao mar, a palavra do Senhor fala que um grande peixe engoliu Jonas. E quando Jonas é engolido por um peixe, ele fica durante 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Eu imagino que seja uma baleia, né? Não tem como ser um peixe menor, mas na palavra do Senhor não fala. Enfim, foi engolido pelo peixe. E aquele Jonas que estava totalmente revoltado contra a presença do Senhor, que fugiu, que saiu, a partir do momento que ele é engolido pelo peixe, ele passa a ser um poeta na presença do Senhor. Ele passa a ser alguém admirável, alguém respeitável na presença do Senhor. Eu vou ler aqui com você rapidinho no capítulo 2 a oração que Jonas fez. Se você quiser acompanhar comigo aí, por favor, é rapidinho. Olha a oração que Jonas fez quando estava na barriga do peixe. Então orou Jonas ao Senhor seu Deus do ventre do peixe e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu, do ventre do inferno clamei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do meio dos mares, e me rodearam as correntes das águas, todas as tuas ondas e as tuas vagas passavam sobre mim. Então disse: lançado estou de diante dos teus olhos. No entanto, tornarei a ver o seu santo templo. As águas me rodearam até a alma, rodeou-me o abismo, as algas se enrendearam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, a terra lançou os seus ferrolhos sobre mim, para sempre. Mas tu, ó Senhor, tiraste da minha vida a corrupção, meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. O que seguem as vaidades ilusórias abandonaram a tua misericórdia. Mas eu, com voz de gratidão, te ofereci sacrifícios, pagarei o que prometi. A salvação vem do Senhor. E ordenou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que oração fantástica, né? Dá pra gente colocar essa oração atrás da porta. Dá pra gente deixar essa passagem aberta no nosso quarto. Que fantástico. Mas às vezes a gente só lembra de Deus e a gente só fala com Deus quando a gente está numa pior. O mais fácil aqui seria fazer o quê? Obedecer a palavra do Senhor quando ele disse: Jonas, vai até Nínive e fala àquele povo que a maldade deles subiu ao meu coração. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Se Deus deu uma ordem para você, é mais fácil você cumprir. É muito mais fácil você cumprir. Porque essa tempestade inteirinha que Jonas passou aqui poderia ser evitado se simplesmente ele fosse. Às vezes é difícil porque a gente recebe uma ordem de Deus e fala: poxa, eu vou ter que ir lá falar isso para aquela pessoa. Eu nem gosto dessa pessoa. Eu vou ter que levar uma palavra de salvação para ela. Por mim ela poderia morrer. Por mim ela poderia ficar pior do que já está. Mas é aí que Deus testa o nosso coração, meu amado. É aí que Deus testa quem a gente é de verdade. Porque ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. Ser crente com quem a gente gosta, com quem vem te cumprimenta com um sorriso, é muito gostoso. Mas não tem validade. Você ora por aquelas pessoas que você sabe que não gostam de você? Você ora pedindo para que Deus liberte as pessoas que você sabe que não querem o seu bem? Às vezes esse pode ser o seu Jonas.
Jesus Cristo veio e morreu por todos aqueles que o xingavam. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa é uma prova de amor. Isso é algo na qual Deus nos chamou para fazer. Amém? E então, Jonas clamou ao Senhor da barriga do peixe. E o Senhor ouviu, e eu quero dizer para você, meu querido, não importa onde você esteja. Você pode estar mais baixo do que o mar, o Senhor Deus vai ouvir a sua oração. E a oração de Jonas teve resultado porque na palavra do Senhor fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E por mais que Jonas fosse fujão da presença do Senhor, desobediente, Jonas tinha um bom coração. Jonas era alguém chamado por Deus. Eu quero falar só para quem é chamado por Deus nessa noite. O Senhor está renovando o chamado que Ele tem na sua vida nessa noite. Basta você tirar o Jonas da sua vida, porque o projeto que Deus fez para você ainda vai se cumprir. Por mais difícil que esteja passar por essa tempestade. Então, meus amados, Jonas, depois de 3 dias engolido pelo peixe, a palavra do Senhor fala que o peixe lançou ele em terra seca. E às vezes a gente passa por uma tempestade, e às vezes a culpa não é nossa. A gente está passando por alguém, a gente está comprando briga que não é nossa, a gente está trazendo para dentro da nossa casa a maldição de outra pessoa. A gente está trazendo, muitas das vezes a gente traz em nossa casa, em o nosso convívio, amigos de amigos. E eu quero dizer para você, meu querido, amigos de amigo não precisa ser necessariamente os seus amigos. Você não conhece direito essa pessoa. Você não sabe qual a procedência dela. E muitas das vezes as pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, são piores que amigos dos amigos lá fora. Por isso que a palavra do Senhor disse que Jesus andou com 12 apenas, mas Ele salvou a humanidade inteira. Independente de quem você andar, meu querido, o propósito do Senhor na sua vida é para salvar almas. Ele vai salvar almas através da sua vida, seja no louvor, seja na palavra, seja na oração, seja através da cura, seja através da libertação, porque o plano do Senhor na sua vida vai se cumprir se você deixar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você já identificou o seu Jonas? E olha só, quando Deus tem um propósito na nossa vida, e esse propósito vai se cumprir, não adianta um meio na qual esse propósito vai ser feito para ser concluído. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Jonas passou pela tempestade, foi para um caminho totalmente contrário, foi jogado no mar, ficou na beira do abismo para a morte. Um peixe veio e engoliu ele. Quando o peixe levou Jonas, ele deixou ele na terra de Nínive. Então eu quero dizer para você, meu querido, que todo esse processo de tempestade que você está passando é uma forma do Senhor te levar aonde Ele quer que você chegue. Acho que você não entendeu. Eu quero dizer para você que isso que você está passando é só mais um passo para que você possa chegar mais perto da bênção do Senhor na sua vida. E quanto maior a tempestade, maior a bênção. Quanto mais difícil for se desvincular do Jonas, maior a bênção. Eu lembro muito de Davi, que era rei de Israel, e o Senhor pediu para ele um sacrifício. E ele foi, e sendo rei, ele quis comprar um pedaço de terra. E o morador da terra falou assim: que isso, meu senhor? Isso aqui é seu, você pode pegar, você pode fazer o seu sacrifício. Ele falou assim: eu tenho que comprar, porque se o meu sacrifício não me custar nada ao Senhor, de nada vai ter valor o que eu fizer para Deus. Então eu quero dizer para você, meu querido, é difícil se desvincular do Jonas. Às vezes o Jonas está com você aí mais de 30 anos na sua vida, mas quanto mais difícil for o seu sacrifício, maior é o reconhecimento do Senhor sobre aquilo que você tem feito para Ele. Maior é a bênção que Ele tem preparado para você através do seu sacrifício. Então Jonas chegou na cidade de Nínive, e aquilo que o Senhor Deus mandou ele dizer, ele fez. Você imagina só, se hoje a gente fica sabendo de uma baleia que sim, chega perto do mar, ela fica encalhada, vem um monte de gente, helicóptero, vem aquela SOS Marinho para ajudar, um monte de coisa. Você imagina naquela época,
Você imagina aquela época que todos eram pescadores, todos viviam de embarcações, uma baleia chegando perto do mar, chegando perto da praia. E foi chegando, e eu imagino que o pessoal foi se amontoando. E foi aglomerando a multidão, e aquela baleia vindo, e todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer? E aí do nada a baleia abre a boca, e de dentro da entranha da baleia sai um cara dizendo assim: arrependei-vos, porque senão em 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Você imagina só o quanto aquilo não mexeu com aquele povo. E eu quero dizer para você, meu querido, que a obra que o Senhor tem para fazer através da sua vida é muito grande. Aquilo que o Senhor tem preparado através da sua vida não é pequeno. Nem que for para Ele preparar algo muito maior que você para fazer você ser exaltado na presença dEle. Quem era maior, Jonas ou a baleia? A baleia. Mas quem Deus escolheu para salvar uma nação foi Jonas. A palavra do Senhor não diz, mas estima-se que aproximadamente naquela cidade de Nínive, na época, tinha mais ou menos 120 mil pessoas. Deus enviou uma pessoa através de um peixe para salvar uma nação inteira. E eu digo para você que Jonas não queria fazer aquilo. E muitas das vezes o caminho que Deus manda a gente seguir não é tão difícil quanto aquilo que Ele mandou a gente fazer. Eu já tive coisas que Deus mandou eu fazer e eu não queria fazer. Eu já tive. Mas se Deus mandou a gente fazer, por mais que eu não queira fazer, a palavra é dEle, a obra é dEle, a minha vida é dEle, e tudo quanto eu respiro, tudo quanto eu faço é dEle, então que a obra dEle seja cumprida através da minha vida. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu não posso negar algo que Deus mandou eu fazer, e eu quero que isso se estenda até você. Hoje você é um Jonas que tem um chamado do Senhor na sua vida, e esse chamado está parado. Você é um Jonas que o Senhor Deus já fez grandes obras através de você, e hoje você está fugindo da presença do Senhor. Você está indo para o caminho contrário daquilo que o Senhor está mandando você fazer. Eu digo para você que para mim não é muito fácil falar sobre isso não. Quando o Senhor Deus me deu essa palavra serviu primeiramente para mim. E eu perguntei, falei, Deus, isso é só para mim ou eu vou ter que repassar? A palavra corta aqui primeiro. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que se hoje você se arrepender de ter pegado uma embarcação errada, se você conseguir localizar o seu Jonas dentro do seu barco e dispensar ele, a tempestade que você está passando vai cessar na sua vida. E a obra que o Senhor Deus preparou para você vai se cumprir. Mas a atitude tem que partir da gente. É difícil? Sim, é muito difícil. Às vezes é mais difícil localizar o Jonas do que de se desprender dele. Mas se você veio aqui hoje, é porque o Senhor Deus quer restaurar o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Se você veio aqui hoje, é porque o Senhor Deus quer restaurar os seus sonhos. Quantos sonhos estão dentro de você que estão perdidos? Não fique lembrado por aquilo que você deixou de fazer para Deus. Jonas, se eu não falo aqui para vocês que Jonas era um grande profeta e que através da profecia dele, Israel passou por um bom momento, talvez muitas pessoas não saberiam. Agora, se eu perguntasse aqui, quem foi engolido por uma baleia porque foi desobediente? Jonas. E Jonas foi lembrado por Jesus depois. Pediram para Jesus um sinal. E Jesus não queria, porque aquela nação era incrédula, na qual ele estava levando a palavra, mas ele fez um comparativo. Ele falou assim, tal qual o profeta Jonas teve que passar durante 3 dias nas entranhas do peixe, também caberá ao Filho do Homem que passe durante 3 dias na sepultura. E qual é a semelhança? Quando eles saíram, houve grande salvação através da vida desses 2 homens. Eles foram mais reconhecidos depois que saíram da entranha do peixe e da sepultura do que durante o próprio ministério deles. Eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, que o Senhor está querendo tirar você da entranha do peixe, querendo acabar com a tempestade da sua vida, para que a bênção que Ele prometeu para você que está parado na sua vida venha à tona em nome de Jesus. Sabe por que isso? Porque o nosso Deus é o Deus capaz de transformar tragédias em bênçãos. Você estar numa tempestade é uma tragédia? Sim. Você estar numa sepultura é uma tragédia? Sim. Jesus Cristo foi crucificado, era uma tragédia? Sim.
Jonas engolido por um peixe, era uma tragédia? Sim, mas ambos foram abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus quer fazer hoje na sua vida. Eu convido você a ficar de pé. Curva sua cabeça, feche seus olhos, tenta nesse momento trazer à memória o seu Jonas. Aquilo que está difícil de se desvincular da sua vida. Eu não sei o que pode ser, porque esse é um tratar de Deus individual com cada um. Mas o que eu sei é que hoje a tempestade na sua vida vai cessar, porque o Senhor Deus tem grande bonança para você. Às vezes é difícil a gente tomar o rumo certo, o rumo que Deus mandou. Por quê? Porque nem sempre é de acordo com a nossa vontade. Nem sempre aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida é aquilo que a gente queria fazer. Mas o Senhor Deus manda dizer hoje para você, se você confiar no meu caminho, na minha palavra, independente da tempestade, independente do peixe, eu vou te levar no caminho da bênção e você vai ser abençoado. E a minha obra através da sua vida vai se cumprir. Identifica o seu Jonas. Fala para Deus que está difícil tirar ele do seu barco. Muitas das vezes, igual acontece com o capitão do navio, a gente identifica o Jonas e a gente tenta fazer formas de sabotar a nossa própria embarcação para manter ele dentro do nosso barco. Mas o Senhor Deus vem através do Espírito Santo nessa casa dizer que enquanto o Jonas estiver na sua vida, a obra do Senhor não vai se cumprir. Eu não sei o porquê você veio aqui nessa noite, mas você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou, porque o Senhor Deus cessa a tempestade na sua vida hoje em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui, Pai, nós sabemos que a nossa embarcação tem passado por apuros, Pai, mas o Senhor, Deus, é o responsável por trazer isso a nós, para que nós saibamos que diante de tudo isso, diante de todas as dificuldades, ainda há um propósito de bênção nas nossas vidas, Senhor. Toma conta, ó Pai, da nossa embarcação e nos dê sabedoria, ó Pai, como capitães desse barco, para que possamos localizar o nosso Jonas, ó Pai, e tirar ele da embarcação, tirar ele das nossas vidas, tirar ele do nosso caminho, Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, estar no centro da Tua vontade. Pai, nos ajuda, ó Pai, a fazer aquilo que nos cabe, que é tirar da nossa vida aquilo que nos afasta da Tua presença, para que possamos saber, ó Pai, que no momento mais difícil, quando a tempestade vier, ó Pai, nos atacar, o Senhor dará ordem à tempestade para que ela se acalme em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que assim como foi na vida de Jonas, que o Senhor restaure ministérios aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor restaure chamados, meu Deus. Que o Senhor restaure, ó Senhor, os planos que o Senhor fez para a vida de cada um que está aqui, Senhor, e não estão sendo cumpridos, ó Pai. Por algum motivo, Senhor. Por algo que tira os meus irmãos da sua presença, Senhor. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos compreender que por mais difícil que seja, Senhor, cumprir a Tua palavra, cumprir o Teu chamado, é o melhor caminho a se seguir, ó Pai. Porque sabemos que adiante de tudo está o Senhor, está a Sua mão a nos proteger, Deus. Em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Pai, nos livre dessa tempestade, ó Pai. E restaure em nós os Teus planos, os Teus sonhos, ó Pai. Para que venhamos, em nome de Jesus, estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Para que então o Senhor possa achar graça em nós. Ouve, Senhor, a oração dos justos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Muitos deles confessando a Ti qual é o Jonas, ó Pai. E muitos deles querendo saber, ó Pai, qual é o Jonas que tem estado nessa embarcação e tem nos afastado da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha até a nós hoje com a salvação e que através das nossas vidas, ó Pai, grandes obras venham a ser cumpridas para engrandecer, glorificar e exaltar o Seu santo nome em toda a face da terra, Pai. É assim que eu peço, é assim que eu oro e por confiar na Tua palavra, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, pois essa é a Tua palavra que não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje é noite de restauração. O Senhor Deus está restaurando ministérios nessa noite. O Senhor Deus está restaurando sonhos nessa noite. Não deixe o seu barco chegar a quase quebrar no meio
para você dispensar o seu Jonas. É hoje a noite de restauração. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.